Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós falávamos sobre a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial é quando sai da manufatura, né, do artesanato e começa as primeiras fábricas, primeiras máquinas. A segunda revolução industrial, ela já começa uma evolução, essas máquinas vão evoluindo, começa a ter grandes descobertas, a evolução dos meios de transporte, a evolução de novas fontes de energia. Isso traz um desenvolvimento tecnológico ainda maior para a nação, para a população, para a sociedade num todo. Entre a segunda e a terceira revolução industrial, nós vamos falar um pouco sobre as multinacionais, que cresceu muito na época da segunda revolução industrial, né? E os acordos entre empresas, porque é esses acordos, essas ideias das multinacionais que vai basear a terceira revolução industrial. Eles são o alicerce da terceira revolução industrial, certo? Então vamos lá. Aqui hoje, gente, para você ter ideia, as multinacionais, as transnacionais, elas se espalharam pelo mundo. Então, quando você vê produtos com esses nomes, Oral-B, Kyodo, Samsung, né, BMW, tudo hoje você vê no mundo, tudo tem a ver com multinacionais, certo? Então, vamos falar um pouquinho o que é trusts, holdings e cartéis. O capitalismo financeiro, surge lá, antes nós tínhamos o mercantilismo, que era a troca de mercadoria, surge o capitalismo mercantil, que ainda é a troca de mercadoria. Com a Revolução Industrial, passa-se a ter o capitalismo industrial, que é a segunda Revolução Industrial, e aí vem, a partir entre a segunda e a terceira Revolução Industrial, o que nós chamamos de capitalismo financeiro, que é a movimentação financeira e não de mercadorias, certo? O capitalismo financeiro ele promoveu a concentração de capital graças ao estabelecimento de acordos e associações entre empresas, gerando grandes corporações industriais e financeiras, muitas das quais constituíram os trusts, holdings e cartéis. Então nós vamos falar um pouquinho desses três aqui, que é o que movimenta, estabelece e às vezes até manda na economia de um país. O trust agrupa empresas que perdem sua autonomia, sendo incorporadas por outras maiores, ou seja, uma empresa que não dá conta, ela vende o seu bem, o seu capital para uma empresa maior. E essas grandes empresas, elas procuram obter o controle total da produção, desde as fontes de matéria-prima até a distribuição da mercadoria. São empresas, por exemplo, que vieram aqui no Brasil, compraram parte da Vale para ter a produção do minério de ferro, tá? Geralmente, o trust é uma empresa que atua em diversos setores da economia, podendo constituir monopólios quando uma empresa atua sozinha em determinado setor, ou oligopólios quando poucas empresas controlam aquele setor. O monopólio do petróleo, por exemplo, hoje está na mão da Petrobras, certo? Da Texaco. Então, quando poucas empresas detêm o poder de mercadoria de um determinado produto, isso chama-se monopólio. Tá? No máximo oligopólio, que é umas 3, 4 empresas. Quando ocorre o agrupamento de empresas de um mesmo setor ou não, pode haver a presença de uma holding, isto é, de uma empresa constituída somente para administrar um conglomerado. Que é o caso, um exemplo de uma holding, gente, é a do Bezos, desse Jeff Bezos, a holding do homem mais rico do mundo, que ele criou a Amazon em 1994 e hoje ele comanda e controla todas essas empresas aqui, o Twitter, The Washington Post, entre outras empresas que trabalham com o mercado financeiro, que hoje é a grande força, né, do mundo. Então ele, com 55 anos, ele tem um patrimônio de 131 bilhões de dólares, mais ou menos 600 bilhões de reais, tá bom? Muito dinheiro, né? O cartel é constituído por empresas autônomas do mesmo ramo que se reúnem com o objetivo de controlar as fontes de matéria-prima, sua transformação em produtos manufaturados e preços dos produtos que fabricam, repartindo entre si mercados de venda e os lucros. O cartel ele é considerado crime, pois ao eliminar a concorrência, o consumidor pode ser prejudicado. Em alguns países não, mas no caso do Brasil, por exemplo, o cartel é crime. Vou te dizer um exemplo de cartel: os postos de gasolina. Eles se reúnem entre si e fazem um preço só. Então, geralmente, se você andar em 10 postos de gasolina e verificar que o preço é o mesmo, isso é um cartel. Por quê? Não há concorrência. Um vender mais barato do que o outro, prejudicando assim o consumidor, ok? Multinacionais.
As empresas multinacionais ou transnacionais estão entre os principais agentes do processo de globalização. A expansão dessas empresas pelo mundo ocorreu principalmente da segunda metade do século XX, favorecida pela revolução técnico-científica e pela evolução dos meios de comunicação, que foi o que eu falei para vocês, né? A revolução técnico-científica da segunda revolução industrial que nós vimos, né, o aparecimento de grandes invenções, de novas fontes de energia, trouxe essa capacidade e aí, junto com ele, veio as multinacionais que atuam em todo o planeta. Com sede ou matriz instalada geralmente em países desenvolvidos, as multinacionais se expandiram para países emergentes que ofereceram vantagens como isenção de impostos, amplo mercado consumidor e mão de obra mais barata, ou seja, exploração mesmo. China, Brasil, Argentina, México, Índia e Coreia do Sul tornaram-se principais destinos para a implantação de filiais e multinacionais, certo? Então, Samsung, LG, Hyundai, todas essas empresas, por exemplo, a Samsung e a LG têm empresas fabricando produtos na Zona Franca de Manaus. Então a montagem ali é feita pela população da região, é uma mão de obra barata. Mas os componentes e a criação dos componentes eletrônicos, que são caríssimos, é feito na matriz. Por isso, essa exploração da mão de obra, e é aí que ela vê grandes lucros, na exploração da mão de obra barata e na isenção de impostos e benefícios que os governos e os países emergentes trazem para eles. Ok? A expansão das multinacionais provocou uma significativa mudança na divisão internacional do trabalho, na qual os países emergentes vêm se transformando em novos polos industriais, deixando de ser apenas produtores e exportadores de produtos primários, agropecuários e minerais. Mas essa divisão internacional do trabalho vem com exploração, com desigualdade. Por exemplo, aqui, ó, a divisão internacional do trabalho clássica, os produtos primários, agrícolas, minerais, fósseis dos países subdesenvolvidos vai para o país desenvolvido, e os produtos industrializados, capitais, investimentos, empréstimos, poucos empréstimos, vai para os países subdesenvolvidos. Ou seja, muita mercadoria para cá, aqui os países industrializados levando esses produtos para cá. Então você vende muito para comprar pouco, um produto caro, né? Vendendo muito, ou seja, você precisa de toneladas de soja, toneladas de minério de ferro para você adquirir uma máquina avançada. Mais ou menos assim que funciona, certo? Nos países desenvolvidos com a globalização, os produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros e royalties e lucros desses países subdesenvolvidos, tá? Eles seguem para os países desenvolvidos. E o que os países desenvolvidos mandam? Produtos industrializados, em geral tecnologia superior, capitais, mas através de empréstimos e investimentos produtivos e especulativos e tecnologias. Mas esses empréstimos, esses produtos especulativos, eles vêm em cima de juros, em cima de exploração, em cima de oportunidade de ganhar dinheiro fácil em cima dos países subdesenvolvidos, ou seja, é uma pista de mão única, onde só os países desenvolvidos têm benefícios, ok? Vamos voltar para cá. Por outro lado, os países ricos concentram as indústrias de ponta ou de alta tecnologia como informática, microeletrônica, aeronáutica, biotecnologia e telecomunicações, além dos centros de pesquisa e desenvolvimento. Os países ricos costumam ser os grandes fornecedores de empréstimos e investimentos. Prova disso são essas empresas aqui. Vamos falar da Pfizer, né? Quem é a Pfizer? Assim como outras empresas que fabricaram a vacina. O Brasil hoje, para sair da crise e para sair dessa morte de mais de 2.000 pessoas por dia, precisa da tecnologia que são as vacinas que foi feita em países desenvolvidos, como é o caso da Pfizer, certo? Então essa relação das multinacionais com os países subdesenvolvidos é muito nociva em determinada época. Num primeiro momento, a gente pensa que o fato dela gerar aí 100 mil, 200 mil empregos, mas vai ver, ela tem 30 anos de isenção de impostos, exploração da mão de obra, impacto ambiental, controle dos produtos, oferecendo então produtos caros para nós. A Coca-Cola faz isso, nossa querida Coca-Cola aqui, ó, tá? O que ela faz? Se ela vê um produto se destacando, ela vai lá e compra a fábrica. E aí mantém seu monopólio, certo? Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, façam as aulas, assista ao vídeo, para não ficar acumulando atividades e perder as notas, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.